salmista ele fez um pedido ao Senhor e me chamou muito a atenção. Sabe o que ele pediu? Para o Senhor desviar os olhos dele da sedução da ilusão. Esse é o estudo de número 895 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é interessante que o nosso Senhor Jesus nos deixa um alerta na Bíblia Sagrada para termos o cuidado e não ficarmos na ilusão. Vamos ao nosso tema. Não viva na ilusão. O nosso texto base está no Salmo 119, verso 37, que diz: desvia meus olhos do fascínio da ilusão, faze-me viver em teu caminho. A ilusão ela é um perigo constante na vida do cristão, porque ela aprisiona a muitos na utopia, ou seja, aprisiona muitos na idealização, no devaneio, na fantasia. A ilusão é um erro de percepção ou de entendimento, é engano dos sentidos ou da própria mente, é uma interpretação errônea do ser humano. E o fascínio é um encanto, é uma atração, é uma admiração ou sedução, maravilhamento e atratividade. Então o que o salmista pede para o Senhor: Senhor, desvia os meus olhos do encanto da ilusão. E precisamos aprender sobre isso. A nossa Bíblia, ela nos mostra que diversos personagens caíram nesta cilada e passaram por muitos sofrimentos devido a se iludirem com o que deveriam acreditar. Eles estavam acreditando em coisas erradas, achando que estavam certos. Vamos ver o que pode gerar ilusão? Eu comecei com a prosperidade, ou seja, as riquezas, a abundância. A pessoa, ela coloca a confiança dela, se sentir seguro, estar seguro, porque ela tem dinheiro. Salmo 30, verso 6 diz assim: em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A nossa fé tem que estar no Senhor e não no que nós temos, porque a hora que o Senhor decide agir, o Senhor age. Em relação à prosperidade, muitas pessoas estão iludidas, estão confiantes, estão se sentindo seguros porque elas têm bens materiais. Olha o que Salomão fala em Provérbios capítulo 23, verso 5: os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. E as pessoas se iludem, acham que porque têm riquezas, porque têm bens materiais, se sentem seguros, mas não é assim, faz parte da ilusão. E tem pessoas que se sentem confiantes, se sentem seguros, iludidos porque tem poder, porque tem força, porque tem vigor. Mas no Salmo 33, verso 7 diz assim: o cavalo é ilusão de livramento e todo o seu vigor não ajuda a escapar. O cavalo ele é símbolo de força, de vigor e de poder. A ilusão, ela é uma armadilha. Temos também a ilusão da necessidade da pessoa ser bela. Vamos ver o exemplo de Absalão, o filho de Davi, aonde a Bíblia descreve, fala sobre a beleza dele. Segundo Samuel capítulo 14, o verso 25 diz: em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física, da cabeça aos pés. Não havia nele nenhuma
uma deformidade. Ele era um homem muito belo por fora, mas no interior era um jovem rebelde, era vingativo e ingrato, como diz o velho ditado: por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. E Absalão era um homem vingativo, rebelde, era um homem que não andava seguindo ao nosso Deus. A Bíblia também nos fala que a beleza é uma ilusão, e a Bíblia afirma, Provérbios capítulo 31, verso 30, diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. A beleza então é passageira, e muitas pessoas, tanto homens como mulheres, estão aprisionados em um padrão de beleza idealizado por uma sociedade insatisfeita com a palavra de Deus, pessoas que não temem a Deus e que não querem a Deus, e essas pessoas sofrem buscando alcançar esse padrão de beleza externo. Vamos ver outro exemplo de uma pessoa bela na Bíblia, a rainha Vaste. Esther capítulo 1, o verso 11 e o verso 12. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. A beleza da rainha Vaste não impediu ela de ser deposta pelo rei Assuero, e ela perdeu o trono. Então a beleza, a Bíblia afirma que é uma ilusão, ela é passageira. Outras pessoas se iludem achando que tem todo o conhecimento, que é sábio e que sabe todas as coisas. Elas acreditam ter conhecimento profundo, elas acabam se inchando em seus conhecimentos e acabam desprezando obter novos conhecimentos, ou até mesmo elas não se questionam se realmente o conhecimento que elas possuem está de acordo com a Bíblia Sagrada. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim, ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Paulo está orientando aos irmãos de Corinto que ninguém deve imaginar ser conhecedor de alguma coisa, que viver na ilusão de que é sábio. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, a pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Sabe por quê? Porque nós devemos crescer no conhecimento acerca do Senhor. Nós devemos prosseguir, conhecer mais e mais ao Senhor através da palavra dele. Oséias no capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então tem pessoas que se iludem achando que têm conhecimento e acabam se inchando e não crescendo em conhecer ao Senhor. Também tem a ilusão da religiosidade. Muitas pessoas se consideram santos e não percebem que estão fazendo o que não agrada a Deus, que estão vivendo fora da presença e da direção do Senhor. Sabe o que eles vivem? Uma falsa religiosidade. A Bíblia nos dá o exemplo dos fariseus. Lucas no capítulo 18, verso 11, que diz assim: o fariseu em pé
orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Mas Jesus, ele estava ensinando e ele advertiu que os fariseus, eles eram pessoas que queriam chamar a atenção, que eram hipócritas, que eles priorizavam as tradições do homem, eles se achavam agradar a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. No fim, o que eles queriam era ser admirado pelos homens. Precisamos aprender através da palavra de Deus e olhar para nós se não estamos em alguns momentos fazendo iguais aos fariseus. Mas também a Bíblia nos mostra o exemplo de Sansão, que achava que tinha Deus e já não tinha mais. Juízes no capítulo 16, verso 20, que diz: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão andava de acordo com o próprio coração dele. Sansão, ele não estava mais se submetendo à vontade de Deus. E quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, que ela desperta Sansão, ele achava, ele estava iludido que Deus ainda se agradava dele. E o que a Bíblia fala? Que o Senhor já se havia retirado dele. E o nosso Jesus, ele ensina que nós devemos andar com ele o tempo todo, fazer a vontade dele, termos comunhão com ele. Mateus no capítulo 7, o verso 21 ao verso 23 diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas olha quem vai entrar no reino dos céus: mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha a resposta do Senhor: então lhes declararei, nunca os conheci, porque no nome do Senhor os demônios se sujeitam, porque no nome do Senhor muitos milagres são realizados, porque o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome que tem todo o poder no céu e na terra. E muitos, eles não renunciam os próprios desejos, andam de acordo com os seus corações e acham que estão agradando a Deus. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Muitos estão iludidos, se achando adoradores verdadeiros de Deus, mas eles se prostram diante de imagens ou diante de outros ídolos, mesmo sabendo que a Bíblia os adverte. Eles mantêm os corações deles iludidos, achando que estão servindo ao Senhor e que estão agradando ao Senhor. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 44, verso 20, diz: o seu coração iludido o desvia do bom caminho, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem consegue confessar: isto que está em minhas mãos não é Deus coisa alguma. As pessoas, elas preservam, elas mantêm um coração iludido porque não querem largar aquilo que elas têm como verdade, e podem ler a Bíblia que elas ainda interpretam do jeito que elas querem.
querem, e Tiago nos adverte que nós devemos ler a palavra de Deus e devemos colocar em prática o que está escrito nela. Tiago nos ensina que não devemos nos iludir. Tiago, no capítulo 1, verso 22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então nós precisamos nos questionar, nós precisamos nos confrontar através da palavra de Deus, se estamos iludidos com aquilo que pensamos que agrada a Deus ou se estamos agradando a Deus de acordo com a palavra dele. E muitas pessoas estão iludidas com os desejos da carne, pelas paixões e pelos prazeres deste mundo. Tito, no capítulo 3, verso 3, diz assim: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de recebermos o Senhor Jesus como nosso único, como nosso suficiente Salvador, de pedirmos para Ele ser o Senhor das nossas vidas, nós vivíamos assim, como Paulo diz a Tito, iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus em nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós somos livres, nós somos libertos e nós podemos sair e recusar viver na ilusão. Eu vou começar a concluir. A ilusão é uma prisão para o homem. Nosso Mestre Jesus nos ensina que nós devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, alerta e não aceitar viver na ilusão. Lucas capítulo 21, verso 8, esclareceu-lhe Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se deixariam iludir, achando que estão servindo ao Senhor Jesus e na verdade estão satisfazendo seus próprios desejos ou estarão servindo a homens enganadores. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, eu peço para você fazer os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais e não se esquecer de dar o seu like. Caso você não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, Deus te abençoe e não vive na ilusão.